Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, o seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje é dia de conteúdo no canal. Hoje a gente vai ver uma aula de biologia com a professora Camilinha. E olha, esse conteúdo é muito importante. A gente vai falar, ela vai te explicar aí um pouquinho sobre o tema de programa de saúde. Programa de saúde é o que é saúde, como você se protege, imunidade ativa, passiva, ela vai te explicar sobre tudo isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí no inscrever-se. Não esquece, ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Lembra, os nossos vídeos saem sempre às quinta-feiras, 11 horas da manhã. Além disso, galera, não esquece, se inscreve também no nosso Facebook e no nosso Instagram. Ele traz sempre informações sobre os vestibulinhos, sobre os exames, então assim você não perde nada do nosso canal da Profitec. Então beleza, vamos lá, chega de lero-lero, agora é hora de conteúdo com a Camilinha. Vai daí, Camilinha! Oi pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre programas de saúde. Então é nesta aula que a gente discute um pouquinho sobre o que é saúde e depois a gente vai falar também sobre vários organismos, micro-organismos e as doenças que eles causam, tá? E aí a gente também vai discutir um pouquinho sobre as formas de prevenção dessas doenças. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é saúde. Para a gente falar que uma pessoa está saudável, a gente não pode dizer que ela está apenas livre de qualquer doença. Então, eu não vou falar que uma pessoa, essa pessoa não tem doença nenhuma agora, então ela é uma pessoa saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para a gente dizer que uma pessoa é saudável, ela tem que ter o bem-estar físico, então ela está livre de qualquer doença, mental e social. Ou seja, vamos exemplificar, eu não posso falar que uma pessoa é saudável se a pessoa está livre de doenças, mas ela é uma pessoa que vive estressada, é uma pessoa que nunca consegue relaxar, é uma pessoa que não tem uma vida social. Essa pessoa não é uma pessoa saudável, tá? Então, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que uma pessoa é saudável quando ela tem o bem-estar físico, mental e social. Bom, a partir daí, quando a gente fala de doença, a gente logo pensa de que forma que eu vou me prevenir contra essa doença. Hoje em dia é muito comum, de tempos em tempos, a gente ver surgir uma doença nova e que assusta, né? E que toda vez que surge uma doença, já vem muita gente por trás perguntando, né? E aí, tem vacina para essa doença? Então, vacina é um tipo de imunidade contra a doença. Existem dois tipos de imunidade diferentes. A primeira delas que a gente vai falar é a imunidade passiva. Esse tipo de imunidade é passageira. Como que a gente adquire essa imunidade? Então, a primeira forma de imunidade que a gente adquire é logo que a gente nasce. Quando o bebê nasce, a gente sabe que é super importante a mãe amamentar esse bebê. Lógico, porque eu vou ter ali o alimento, né, cheio de nutrientes, e a gente sabe que o leite é o alimento mais completo que existe, mas além de servir como alimento, esse leite para o bebezinho recém-nascido também serve como imunidade. É como se esse bebê tomasse uma vacina natural contra uma série de doenças. Só que esse tipo de imunidade que o bebê está recebendo não vai durar para ele o resto da vida, mas vai durar ali durante os primeiros meses, o que é fundamental para a sobrevivência dele, né? Já que ele está num período de vida ali ainda muito frágil. Então, isso é o que a gente chama de imunidade passiva, porque é passageira. Um outro exemplo que a gente pode dar é o soro antiofídico. Então, por exemplo, uma pessoa que é picada por uma cobra venenosa, essa pessoa, ela vai para o hospital e aí o médico decide aplicar nela o soro antiofídico para combater a ação do veneno naquele momento. Depois que essa pessoa melhorar, ela não vai poder falar, agora eu estou protegido, a cobra pode me picar de novo que não vai acontecer nada. Não, né? Se a mesma cobra ali venenosa
picar esta pessoa novamente, ela vai ter problemas. Então, por quê? Porque aquele soro antiofídico que ela recebeu é um tipo de imunidade passiva. Durou um curto período de tempo, certo? Agora, um outro tipo de imunidade é a imunidade ativa. Aqui sim, a gente pode falar das vacinas. Por que é importante a gente tomar a vacina? Porque a gente está recebendo uma proteção contra a doença, isso todo mundo sabe. De que forma que eu vou me proteger contra determinada doença? Então, primeiro, eu posso tomar a vacina. O que é a vacina? Eu vou receber ali uma dose do próprio antígeno, ou seja, do próprio organismo que causa a doença. De que forma, né? Eles produzem a vacina, então, pegando um pedaço daquela bactéria ou daquele vírus, ou ele morto, ou ele atenuado. Então, dessa forma, eles vão inocular isso no nosso organismo, mas a gente vai combater essa bactéria, esse vírus, porque o meu organismo não sabe que aquilo não vai fazer mal. Então, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, que eu tomei a vacina para gripe. Aquele vírus morto ou inativo vai entrar no meu corpo e o meu organismo vai começar a defender, tá? Ele vai realizar uma defesa contra esse vírus, porque ele não sabe que esse vírus não vai causar mal nenhum. Ele viu que entrou alguma coisa estranha ali no corpo, entrou um antígeno ali, ele vai falar, opa, eu preciso eliminar. A partir do momento que ele elimina, ele vai criar uma memória desse vírus. Então, ele está ali, ele lembra que aquele vírus causa problema. Quando o vírus de verdade, ativo, entrar no meu organismo, as minhas células de defesa, o meu sistema imune combate aquilo antes que ele consiga causar algum problema. E assim a gente está protegido contra vários tipos de doença, tá? Essa é uma forma da gente se proteger. Segunda forma é contraindo a doença, adquirindo a doença, né? Então, antigamente, as crianças não tomavam vacina de catapora, porque não existia ainda vacina para catapora. Então, o que acontecia? Era muito comum, quando tinha uma criança ali com catapora, ela passava para as outras crianças que conviviam com ela. Só que isso acontecia apenas uma vez na vida. Então, a partir do momento que aquela criança pegou catapora, ela não ia mais contrair. Por quê? Porque acontece o mesmo processo que acontece quando a gente toma vacina, só que dessa vez o vírus lá da catapora estava vivo. Então, a criança, ali naquele caso, ela vai contrair a doença vai se manifestar, mas depois nosso sistema imune também vai lembrar que aquilo é um problema. E quando o vírus da catapora tentasse entrar de novo, né, no organismo daquela criança, o sistema imune iria combater antes de causar qualquer problema, certo? Então, relembrando, a gente tem duas formas de imunidade: a passiva, passageira, e a ativa, que é duradoura, certo? Muito interessante, né, galera? Olha, dentro desse tema você tem muita coisa para explorar, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Vírus é uma das que você precisa se preocupar. Não necessariamente coronavírus, porque isso não deve ser cobrado especificamente, mas saber como você se protege de vírus, como você pode combater os vírus, é interessante. Esse é um tema que vai estar depois dessa introdução de programa de saúde, mas é muito legal. Procura mais sobre isso, tenta estudar sobre esse conteúdo. Não esquece, você precisa fazer exercícios. Exercício é fundamental para você conseguir consolidar esse conteúdo que a gente viu. Essa parte de programa de saúde, doenças, a ETEC ama explorar. E por quê? Porque diz muito sobre o nosso dia a dia. Lembra, o exame da ETEC está sempre preocupado com essas relações sociais, com os problemas sociais. Então, a parte de doenças e como evitar essas doenças ou se curar dessas doenças é muito importante. Não esquece, tenta fazer exercícios, tenta fazer esse conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Coloca a sua dúvida. Qual é o seu principal problema com esse conceito aí de programa de saúde? Se você não entendeu alguma coisa, comenta que a gente vai passar para a Camilinha te responder. Outra coisa, se você tem algum tema de biologia que você quer conhecer um pouquinho mais, coloca aí. A gente vai passar para a Camilinha e ela grava um vídeo específico sobre esse tema.
Legal? Continuem seguindo o nosso canal, não esqueçam de curtir esse vídeo, porque assim ele chega para mais pessoas, e não esqueçam também de compartilhar com seus amigos, porque se você gostou, certamente ele também vai gostar e vai ajudá-lo muito, seja no vestibulinho da ETEC, como também na escola dele. Beleza? Então, sigam as nossas redes sociais e também não se esqueça de fazer muito exercício. Bons estudos, então, e até o próximo vídeo.